É, no vídeo passado, né, falamos sobre esse movimento que ocorreu aqui no Itaú, né, com falha de buscar fundo, a quebra de estrutura, né? A gente fez a projeção, mostrei a projeção dos alvos, né, que é assim que quebra a estrutura, busca o primeiro alvo psicológico que ocorreu aqui e a busca dos outros alvos, né? O carregamento através da média, enfim, e a realização final que foi aqui na nossa linha vermelha, né? E ocorreu por conta da perda da média de 9 e já estava satisfeito, né? Enfim, no vídeo anterior eu expliquei isso. Agora eu vou explicar como eu consegui pegar outro movimento de Itaú, certo? E consegui surfar uma valorização de 7% em menos de um mês. Vamos lá. Após o Itaú ter feito essa queda aqui, ter feito essa forçada, né, de venda, eu fiquei de olho numa nova oportunidade. E o que eu queria? Eu queria novamente algo parecido com isso que ocorreu aqui, né? Quebra dessa estrutura, ou um pivôzinho de alta, qualquer coisa. Então, primeiro de tudo, eu fiquei de olho no fundo anterior, porque é aquilo, a tendência só vai ser revertida quando o fundo for perdido. Então, cadê o nosso último fundo? Nosso último fundo era aqui. Vamos acompanhar o gráfico. O gráfico subiu, caiu, não conseguiu chegar nesse fundo e eu observei que ele fez este fundo anterior. Quando ele faz esse fundo anterior, perde e volta para dentro dele, eu já comecei a enxergar o que aqui? Aquela possibilidade de quebra de estrutura, de um possível W, né? Ele vem aqui, faz um topo, faz um fundo, falha em perder o fundo e vem romper a máxima anterior para buscar novos alvos, né? Alvos de Fibo. Então, quando isso ocorreu, quando ele voltou para dentro do fundo que ele perdeu, fazendo um falso rompimento, isso aqui já me deixou um alerta. Eu continuei olhando, ele abriu com um gap e para dentro do movimento, mostrando novamente a falha da perda desse fundo. Isso aqui já começou a interessar muito para mim, esse sinal aqui embaixo, porque estava barato, né, digamos assim, estava nas as mínimas feitas, e tinha a possibilidade e interesse de buscar esses esses novos topos, né, esses novos topos históricos, que é uma região de interesse para o gráfico, para o pessoal, né, que chegou a esse patamar. Tipo, será que a gente consegue chegar lá novamente? Então eu fiquei de olho nesse movimento, gostei muito disso que aconteceu. Estava olhando no gráfico semanal, então eu vou descer para o gráfico diário para tentar antecipar esse movimento que eu estava vendo, né? Esse movimento de W, porque se rompesse eu teria alvos aqui para cima. Vamos projetar os alvos aqui, os possíveis alvos, né? Que se violar essa máxima, tem chances de vir buscar essas regiões aqui, certo? Então eu desço para o gráfico diário. No gráfico diário, o que eu observei nesse fundo que tinha feito aqui? Ó, ó, vamos ver, vamos ver. Olha o que ele fez aqui. Não tá parecendo a mesma coisa que eu estava supondo, né? Que eu estava deduzindo que, pô, se acontecer isso,
você tem uma possibilidade de gráfico em certas regiões, né? Porque eu não sei o que está acontecendo. Então, justamente no fundo, ele fez um movimento de quebra de estrutura. Ele fez um fundo, tentou romper o fundo, falhou, tentou romper de novo o fundo, falhou. Aqui teve 2, 3 de compra com 9,1, um volume acima da média. Isso aqui eu já fiquei de olho. Eu fiquei, interessante isso que está acontecendo aqui. Eu pensei, se o gráfico fizer uma quebra de estrutura aqui, né? Se isso ocorrer, ele pode buscar alvos, possíveis alvos, né? Vamos ver os alvos aqui. Aí eu já projetei o alvo para. Deixa eu colocar o imã aqui para ficar melhor, para ficar mais bonito. Pensei, opa, se ele romper essa região, tem chances dele buscar novas máximas, novos alvos, né? E com isso eu vi que o último alvo do rompimento dessa região seria acima daquele topo que eu estava falando que seria legal que acontecesse esse rompimento, esse movimento em W. Então eu pensei, pô, será que ele vai até ali em cima? Eu não sei, né, o que vai acontecer. Eu tô, eu tô supondo algo, né, por conta do que o gráfico está me dizendo. Eu tô reagindo ao gráfico, né? Apesar que eu tô querendo fazer uma entrada contra as médias, no tempo gráfico maior, no semanal, né, que era a linha de 200, a gente está numa tendência de alta ainda. O gráfico está apontando para cima. Então eu pensei, pô, não custa nada se ele romper essa região aqui, eu colocar uma ordem e ir acompanhando o gráfico. E quando chegar lá em cima, eu vejo o que ele vai me dizer. Se ele vai ter força, se não vai, enfim. Se vai respeitar as médias, né? Minhas redes de proteção. Então fiquei de olho, pensei, né? Eu fiz um acordo comigo. Se romper esta máxima, eu faço uma compra. Stop no fundo e deixo rolar. Vamos ver o que aconteceu. O preço veio e rompeu a máxima. Então eu coloquei uma ordem aqui em cima da máxima. Aqui foi minha primeira ordem que foi feita. Deixei ela aí, se pegasse no dia seguinte, a gente seguiu o trade. Né? E lembrando que normalmente quando ocorre essa quebra de estrutura, ele vai direto no primeiro alvo, para depois fazer pullbacks e buscar próximos alvos, né? Para dar um respiro. Ativou minha ordem, voltou tudo para baixo. Quando ele volta tudo para baixo dessa maneira, fazendo praticamente um falso rompimento da máxima, né? Digamos assim, que foi o que estava ocorrendo aqui, né, no gráfico semanal com volume. Eu pensei, fudeu, eu sou muito burro. Quem mandou eu entrar no gráfico com as médias tudo ao contrário, né? Tava claro que o gráfico ia para baixo. Tava pensando tudo isso. Mas aí eu lembrei, segue o jogo, segue o trade. A minha ordem
de entrada estava aqui em cima. Vou realçar ela aqui, né? Minha ordem estava... Oh, meu Deus do céu. Ela estava aqui em cima e minha ordem de saída aqui embaixo. Então, além de ter pensado isso, eu pensei, enquanto não perder as médias tá lindo, tá bacana. Vamos ficar de olho. Tem que respeitar as médias, que nem aqui, respeitou a média, né? Então pensei, se não perder a média eu continuo e enquanto eu não fizer um fundo e perder o fundo, que é isso que confirma a nossa quebra de movimento, eu posso continuar. Vamos continuar carregando o trade. Vamos ficar observando. Fiquei olhando, fiquei olhando, fiquei olhando. E olha o que aconteceu. Olha a porrada que ele deu, né? Mas antes, eu queria mostrar um outro movimento que ocorreu aqui, né? Se vocês observarem, antes dessa porrada que ele deixou um sinal que eu gosto, que é o que eu mais opero, que é o rompimento da quebra de estrutura. É assim que rompe a estrutura, né, deixando alvos, ele configura uma 9.3 ou 9.2, tanto faz, em cima do movimento rompido. Isso mostra um pullback para saída, para continuação de movimento. E olha o volume que deixou aqui. Olha quanto dinheiro movimentou aqui nessa região. Então, eu pensei, ah, pô, os caras, eles dão essa puta enfiada assustando todo mundo, inclusive eu, né, que fiquei morrendo de medo. E no dia seguinte eles me falam que estão com dúvida? Ah, eles estão de palhaçada comigo. Não, isso não é possível. Eles meteram o louco, em geral, para ver qual que era, né? Então foi assim, bom, eu vou colocar mais uma ordem nessa região aqui. Nessa região de compra. E meu stop vem pra cá. Na mínima do movimento, porque eu considerei isso aqui o movimento, né, de 9.3. Aqui foi feito um pivô, um pullback de saída. Dessa vez, né, ele fez o pullback antes de buscar o primeiro alvo, né, que eu falo que normalmente ele vai direto no primeiro alvo, realmente ele vai, como eu mostrei no vídeo anterior. Mas dessa vez foi melhor ainda. Fez o pullback, coisa linda. Deixou a gente mais seguro ainda da operação. Diminuiu o stop. E fomos. Buscou o meu alvo. Buscou minha entrada na real. E tocou meu segundo alvo. Aqui no segundo alvo, o que, que eu fiz? Realizei uma parte do que eu tinha comprado aqui e comprado aqui. Para ficar tranquilo. Para aí só segurar o trade e carregar pelas médias. E ver até onde eu vou levar esse preço. Até onde eu vou levar o movimento. Então continue observando. O gráfico foi indo, foi se desenvolvendo. Aqui a gente já vê que, né, ocorreu bastante venda. Fiquei olhando e pensando. Aqui eu já vi um fundo, né? Já observei um topo, um fundo, um topo, um possível M, padrão de M, outra quebra de estrutura, para jogar o gráfico para baixo. Pensei, pô,
Se romper esse fundo aqui, pode ser que ele esteja interessado em buscar essas mínimas. Isso aqui me veio à cabeça, fiquei com esse medo, né? Só que aí não perdeu média nem fundo, então isso me deixou tranquilo. Eu falei assim, não, segue o jogo, vamos continuar. E até agora não mexi no stop. E foi. Aqui, ele já fez outro movimentozinho de compra, né? Veio uma indecisão, halt na média, venda de força com volume, enquanto está subindo a compra. Mas aqui eu não quis fazer nada, eu só quis observar e ver o que ia acontecer. Eu gosto de fazer entradas quando ocorre 9.2 ou 9.3. Esse é o meu critério para fazer entradas, né? O meu gatilho de entrada nas operações. O gráfico foi subindo, foi subindo. Opa, olha o que aconteceu aqui. Ele chegou muito próximo do topo. Aqui eu já tinha mais ordens de venda nesse topo, porque além de ser um topo importante, estava próximo ao último alvo de Fibo. Então eu fiquei de olho nisso. Só que aqui, esse movimento que ocorreu aqui, eu considerei ele como uma 9.3. Ele fechou dentro de um corpo, fez um halt na média, teve resistência, teve pavio e olha o volume. Olha o volume do candle de indecisão em cima do segundo alvo de Fibo, né? Olha como isso aqui parece muito um pullback, como respeita o alvo, respeita a média, né? Olha o volume de compra maior que o de venda. Então pensei, enquanto está subindo, a gente compra. Não tem segredo, já não tinha entrado nesse movimento que eu observei, né? Porque por conta da região eu já estava tranquilo, por conta do movimento surfado, queria só carregar, né? Queria tentar carregar o máximo que eu conseguia pelas médias. Só que eu pensei, enquanto está subindo a gente compra. Coloquei mais uma ordem de compra nessa região. Ordem de compra feita. Mesma coisa. Se ativar, é lucro. Se não, paciência. Fiquei de olho. Opa, continua respeitando e para mim melhorou mais ainda. Ele respeitou a mínima do corpo que está mandando. Tocou a média. Compra ganhou a briga. O volume da compra maior que o de venda, confirmando esse movimento aqui, ó, tá vendo? Confirmando o pullback que ocorreu aqui, foi seguido junto do volume, ó. Percebe que o volume de compra foi alto, do pullback foi inferior e botaram pressão de novo. Será que vamos? Então, desci a minha entrada aqui para baixo e eu pensei, se ativar o meu stop que estava aqui, eu já boto ele aqui em cima, lindão, onde eu entrei, já fico tranquilo, garantido. Agora o que vier é lucro. Ativou minha operação, indo bonitão de força aqui, né? Apesar do volume ser meio ruim, mas mostrou muita força. Né? Rompeu o máximo anterior, indo completinho, bonitinho, enfim. E continuei observando. E com aquilo em mente, né? Que eu tinha pensado lá no começo, pô, será que aqui vai ser aquele padrão de W, grandão, né? Igual foi feito aqui? Se isso ocorrer, vai ser maravilha. Onde vai ser o alvo? O alvo vai ser ali em cima, ó, além do topo histórico. Mas
Se chegar no topo histórico, tá lindo, tá bacana pra mim também. Eu realizo uma parte e vejo o que acontece, né? Porque, pô, já peguei aqui de baixo, né? Aqui eu já tava achando que ele ia cair, né? Porque a máxima já subiu bastante, o mercado na época não tava tão bom, né? Enfim, aí eu pensei, pô, se chegar aqui, meu filho, aqui eu vendo tudo e é paraíso. Fico de boa. E aí subiu, tocou nossa máxima, que era o que eu queria ver o que ia acontecer, o que o gráfico ia nos dizer quando chegasse aqui. E ele disse que ele rompeu e com força. Ele mostrou pra gente, eu tô com força, galera. Vamos, né? Enfim, eu falei, opa, maravilha. Se isso ocorreu, se isso ocorreu, tem chances de ele buscar aquele topo histórico. É uma zona de muito interesse pra galera. Eles vieram pro fundo, não romperam, e começou a fazer tendência de alta, entrou em tendência de alta, vamos seguir. Tá respeitando as médias, não rompeu média, que era a minha rede de proteção. Enquanto não romper minha primeira média, eu tô tranquilo. Eu não entro em desespero, digamos assim, né? Continuei observando o gráfico, observando, foi subindo, rompeu o último alvo, fiquei, opa, voltou para dentro do primeiro alvo. Perguntei, meu Deus do céu, será que agora vai despencar, né? Será que agora já era? Só que comecei a observar que ele começou a respeitar a máxima rompida, não voltou para baixo dela. Falei, interessante isso, hein? O pessoal rompeu e não tá voltando para baixo. Tá bonito isso aqui, veio na minha cabeça. Continuei observando o gráfico, observando o gráfico. Vamos ficar aqui. Ó, aqui eu fiz outra entrada. Olha o movimento que foi feito aqui. Aqui eu considerei outra 9.3 em cima da cabeça rompida, da maçã rompida, em cima do último alvo de Fibo. Como eu já tinha comprado aqui na mínima, aqui eu já tava pros caralho. Já tava comprando, nem aí mais. Já tava no lucro mesmo, né? Então eu falei assim, vou comprar mais uma ordem, já que a ordem mais pesada já tinha realizado, né, nos alvos. Vou comprar mais uma parte e carrego e vejo o que acontece. Comprei mais uma ordem, larguei meu stop de saída aqui, não quis mexer. Poderia ter mexido, poderia ter trazido ele para cá, mas não mexi. Talvez por preguiça, como posso dizer, por procrastinação, por detalhe. E também porque eu estava carregando pela média, né? Então, para mim, eu meio que ignorei isso. Falei assim, minha média vai ser meu stop. Coloquei mais uma ordem e fiquei de olho. Pegou minha ordem. Continuei carregando o trade. Carregando o trade. Comecei a perceber que ele estava ficando muito esticado. Ficando longe da média. Das médias.
né? Ele sempre tem que voltar para a média, já tinha corrigido várias vezes na média curta. Então eu comecei a pensar numa possível correção mais profunda, né? Eu vim aqui na 21 para mostrar algo pra gente. Então aqui eu já comecei a ficar um pouco assustado. Fez um candle de dúvida dentro do corpo do candle anterior. Aí pensei que isso poderia ser um movimento de venda, de reversão, enfim. Mas segui a cabeça de não rompeu a média, não fez o fundo para perder o fundo e mudar o movimento. Já tinha comprado aqui embaixo, já estava muito no lucro e comprando e comprando e comprando. Falei assim, tá show. Relaxa, tá tranquilo. Olha o movimento que já foi pego, entendeu? Se bater no topo histórico aqui é lucro. Realiza uma quantidade que depois você fique tranquilo para carregar para os outros alvos, entendeu? Para buscar tranquilidade nos movimentos, tranquilidade no trade, para não ficar afobado, né? Que nem foi acontecendo aqui. O que me deixou seguro de ir comprando é porque o gráfico respeitou todos os setups, o movimento, buscou alvos, os pullbacks foram bonitos, o volume, nada, não foi feito nada que me assustasse, né? Tipo um fundo, um pivô ao contrário, aqui um fundo para perder ele. Então, isso me deixou tranquilo o respeito da média de 9. Então deixei minha, minha ordem de saída no topo histórico, um pouquinho abaixo do topo histórico, né? Realizei quase todos os contratos para continuar carregando um pouco e ficar tranquilo de tudo. Aqui eu tentei espremer o máximo o movimento já, entendeu? Já tinha lucrado bastante, eu falei assim, vou tentar espremer tudo, né? A hora que bater aqui eu vendo, e aí eu tento tirar o caldo do caldo, que tiver que ser, será, tipo isso, entendeu? Já não ia perder mais nada, né? Já tinha surfado um movimento legal, enfim. Fiquei de olho, trade bate no nosso topo histórico e na nossa ordem de saída. Né? Uma ordem de saída quase que final, né? Porque aqui ainda estou com os contratos tentando carregar eles, né? Vendo o que acontece. Que eu falei, tentar espremer o suco do suco. E aí eu vou limpar e tirar esse alvo daqui, porque já buscou todos os alvos. Né? Tem o nosso alvo maior do semanal, que está aqui em cima. Vamos ver o que aconteceu depois. Trade bate lá, eu realizo a ordem. Trade faz mais um sinal, mais um pullback na média de 9. Porém, dessa vez, você vê que ele não respeita o candle mandatório, né? Ele perde a mínima do candle com esse candle aqui. Porém, quando ele toca média de 9, ele deixa um sinal de dúvida e um candle de ignição. 1, 2, 3 de compra com ignição, apesar que não teve volume, né? Enfim, falei, vou comprar mais uma vez. Tô nem aí. Se tá subindo, a gente compra. Enquanto não cair, eu não paro de comprar. Trade pegou minha ordem, tocou o topo. Aqui eu comecei a pensar. Só me falta o gráfico virar para baixo agora, porque faria todo sentido. Topo histórico já subiu pra caramba. Tem tudo para ele fazer o M agora para baixo, quebrar a estrutura ou pivô de baixa, como vocês queiram chamar.
Mas tem tudo para ele perder o fundo e vir buscar alvos. Falei, pô, se acontecer isso vai dar ruim, entendeu? Vai ser uma merda. Aqui eu já comecei a projetar os alvos para ver até onde o preço ia, era possível de ir. Mas eu falei, enquanto eu não perder fundo, eu continuo no trade. Enquanto a tendência não for mudada, né? Fazer o fundo, o topo e o fundo. Fiquei observando. Trade. Eu pensei aqui nesse dia, né? Ah, chegou perto, não perdeu fundo, dá para continuar. Segura. Vamos para o dia seguinte pode reverter e tal, né? Olha o que aconteceu no dia seguinte. O gráfico já me derrete até o primeiro alvo. Falei, que merda. Não me deu nem chance de realizar a operação. Já perdeu a primeira média, a 21. Aqui eu já fiquei apavoradíssimo, né? Falei, vou colocar meu stop aqui na mínima. Se pegar eu saio e foda-se. Já tinha perdido todas as minhas redes de proteção. Assim, vou esperar o dia seguinte para ver o que acontece. No dia seguinte, meu Deus do céu, tragédia, tragédia. Já queria vender, não vendi. Confesso que eu não vendi. Segurei o trade. Segurei o trade. Aqui é esse movimento aqui. Porque eu vi que estava em cima da média de 9. Pensei, bom, tá em cima da média de 9, é 21 tá aqui embaixo no semanal, né? Vamos ver o que acontece aqui. Não fez o movimento de fundo e perca de fundo para perder, né? Para quebrar a estrutura. Então eu continuei segurando. Realmente eu vacilei, eu poderia já ter vendido tudo, entendeu? Aqui. Talvez foi burrice da minha parte, ou talvez esteja sendo, né, de não ter realizado os contratos. Enfim, não realizei, segurei. Aconteceu isso, já falei merda, tragédia. Porém, meu stop já estava aqui, entendeu? Se voltasse eu não ia perder nada. Por isso que eu estava tranquilo, mas eu queria realizar todos no topo, entendeu? Não queria perder nada, né? Esse é o segredo. Nossa, o stop estava aqui, eu estava chorando, pensando, que merda. Mas ok, vamos segurar, ver o que acontece. Já tô no lucro. O gráfico toca o último alvo e me dá essa puta porrada pra cima. Fecha no 0 a 0, basicamente, quase. Enfim, ficou até neutro o volume aqui. Não realizei meu contrato. Meus últimos contratos que eu comprei. Pensei comigo, aqui eu não aguento mais. Eu não aguento mais segurar esse movimento. Ele já perdeu tudo. Tudo que eu tinha como base do meu setup de, não, se acontecer isso eu saio, ele já perdeu tudo e eu não saí. O primeiro motivo que eu não saí, porque eu estava seguro do trade já tinha lucrado, não ia perder mais nada. E o segundo motivo pelo qual não saí do trade, eu estava esperando um fundo, um topo e um fundo.
Que aí quando eu perdesse esse fundo, aí sim eu ia ficar apavorado. Falar assim, fodeu. Tendência de baixa, pivô alinhado com as médias, entendeu? Isso não aconteceu aqui. Aqui ele só caiu. Ele não fez um fundo, um topinho mais baixo, um fundo para começar a tendência. Ele só caiu reto. Então eu pensei, bom, se depois dessa paulada ele voltar para baixo já era. Não aguento mais segurar o trade, vou sair do trade. Aqui é o minha ordem final, né? Minha conclusão final. Se bater aqui, eu saio e acabou. Segurei o trade, pus minha ordem aqui, e vi que tinha batido o último alvo, né? Não tinha mais o que ele fazer. Pensei, pô, ele pode voltar, vamos ver. No dia seguinte, ele me faz esse movimento, 1, 2, 3 de compra, com 9,1, passando para cima das médias com volume. E no dia de hoje, dia 7/8, o gráfico me fecha assim. E aqui vai o bônus desse vídeo. O que eu tô pensando sobre isso, que pode ter acontecido, que pode estar acontecendo, né? Houve uma grande realização do pessoal, certo? Aqui no topo. Só que isso, se a gente olhar pro semanal, olha como tá bonito isso aqui. Não sei se isso vai acontecer, entendeu? Se é isso que o gráfico vai fazer. Eu só tô pensando que, pô, seria legal, né? Entendeu? Se acontecesse essa análise, se acontecesse o respeito dessa análise, pô, que bonito que ia ser esse movimento, né, que tá acontecendo. Olha aqui, lembra da quebra da máxima, né? Para buscar alvo. Ele rompeu, só que não buscou alvo de prima. Ele falhou em buscar o alvo, aqui ó, do semanal. Falhou em buscar o alvo. Só que olha esse movimento final. Ele vai, rompe a máxima anterior rompida, né? Indicando um falso rompimento. Aqui ele assustou todo mundo. Um monte de gente estopou aqui, tipo, pô, deu errado. Ele não pode voltar para baixo, né? Se a tendência é de alta, a tendência tem que respeitar os topos anteriores. Só que isso aqui eu interpretei como um pullback, estou interpretando como um pullback, né? Porque ele fez a pernada, o gráfico fez a retração até o segundo alvo de Fibo, tocou a média de 21 do semanal. Do nada me entra um puta volume devolvendo todo o volume de venda do dia anterior, deixando um padrão de. Eu não lembro o nome desse padrão, mas é alguma coisa perfurante, algo assim, que ele supera metade do corpo do candle anterior, certo? Vamos observar como vai fechar essa semana. Hoje ainda é quarta-feira, falta mais 2 dias para fechar a semana, né? Seria muito legal se ele fechasse assim com o volume confirmando aqui no alto. E acho que nada mais é do que um pullback para buscar o 34,99, o primeiro alvo dessa estrutura, entendeu? Então vamos observar os próximos dias, ver se ele confirma esse pivô de saída aqui e busca o 34,99. Ele tá querendo, né? Se a gente for ver também,
Ele está fazendo um fundo mais alto que um fundo anterior, também indicando outra indicação de movimento de alta, de continuação. Vamos ver o que vai acontecer se ele fecha assim bonitão com volume e se ativa a máxima desse candle. Se isso acontecer, temos grandes chances do gráfico do Itaú continuar subindo. Vamos ficar de olho no semanal. Essa é a visão final aqui. Se for assim, temos esses alvos. Obrigado por assistir mais um vídeo. Até a próxima, galera.